Para falar sobre as consequências do fim da escala 6 por 1, vamos conversar agora com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Meu caro, muito boa noite, sempre um prazer recebê-lo aqui na tela da CNN. Queria começar te perguntando como você vê esse novo regime, da maneira que está posto, se ele melhora a produtividade do trabalhador brasileiro ou não. Boa noite, Yuri. Prazer falar com você também. Olha, o problema da PEC 6 por 1 não é em si você diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. A gente tem um mundo caminhando para isso em vários países. Eu acho que o problema maior é do desenho do projeto que está sendo colocado. Eu concordo que você dando um prazo mais longo do que a gente está tendo hoje, nessa discussão de colocar essa mudança em um ano, o que os estudos mostram, em outros lugares acabaram por acontecer, é que você tem um ajuste que passa por um custo que sobe menos, uma perda menor de produção, uma perda menor de emprego e, eventualmente, até tem uma alta de produtividade. Então, assim, eu acho que a discussão toda hoje que deveria estar sendo colocada não é mais em si se vai diminuir ou não, mas dar um prazo maior para que isso aconteça, porque caso contrário, a gente vai nesse processo de fato ter esse ajuste que se passa em um ano, a gente vai ter um aumento de custo de trabalho, na minha estimativa, que começa em 6%, pode chegar até em torno de 8%. E se você vê todo o impacto que você pode ter na cadeia de um ajuste que é feito imediatamente, sem muita discussão de transição, você também tem um impacto inflacionário. Então a gente está falando de uma inflação que obviamente é uma vez só, mas ela pode chegar a um ponto percentual, até um pouco mais do que isso. Agora imagina o momento que a economia brasileira está passando agora, com choque de combustível, com El Niño vindo pela frente, a gente vai ver as consequências da inflação de alimentos disso. Você joga no meio disso ainda uma inflação por conta da mudança da jornada, você dá um trabalhão para o Banco Central ao longo desses próximos 2 anos em termos de condução da política monetária. Eu ia perguntar exatamente desse ponto que a gente pode aprofundar, Sérgio. Também, então, haveria um risco para esse cenário de política monetária que já está, né, se desenhando como um ciclo de corte de juros menor do que se previa no ano passado. Isso pode ser ainda mais minorado a depender de como saia o resultado dessa discussão da escala 6 por 1? Sim, os exemplos que a gente tem já são justamente nesse caminho. Por exemplo, Portugal, que fez um ajuste também de 44 para 40 horas anos atrás, e para aquela parcela da população que se deu tempo para fazer esse ajuste, você conseguiu fazer acordos coletivos entre as empresas e os funcionários, os empregados, você conseguiu ter zero corte de emprego, ter um custo de trabalho que subiu muito pouco, ainda teve aumento de produtividade e não teve perda nenhuma de produção. Agora, o que foi imposto e você teve que mudar rapidamente, automaticamente, da jornada de 44 para 40 horas, você teve queda de produção de 2%, de emprego de 4% e aumento de custo salarial generalizado, como média, em torno de 6%. A minha estimativa aqui, como eu falei, é isso, entre 6 e 8, se você fizer dessa forma imposta. No caso português, você teve uma variação muito grande de posições e acabou não tendo tanto repasse inflacionário, porque a maior parte foi negociada. Aqui não dá muito essa sinalização que você vai ter grande espaço para negociação. Então, sim, pode ter algum repasse inflacionário, que é muito difuso, o país é muito grande, tem setores muito distintos, não dá para saber exatamente, mas a princípio você poderia ter até um ponto percentual de aumento inflacionário de uma vez só, que viria por conta da PEC, no meio de um processo inflacionário, no nosso caso agora, que não está tranquilo. E um dos pontos também que tem sido colocados, como a gente ouviu, é a questão da formalidade, né, da formalização do mercado de trabalho e do mercado informal, que aqui no Brasil é muito grande, muito maior do que nos países que são citados como exemplo, que passaram por essa discussão de escala de trabalho. Na sua avaliação, esta discussão poderia ser aproveitada para também, para tentar se resolver este problema histórico da baixa formalidade do nosso mercado de trabalho? É mais uma chance perdida de se buscar esse objetivo também? A baixa formalidade se resolve, eu acho que de outras formas. Uma parte dessa questão da formalidade não foi resolvida, mas de certa forma foi endereçada com a reforma trabalhista de 2017. O que você precisa fazer adicionalmente ao longo dos próximos anos é ter um jeito de fazer com que o custo do trabalho seja menor. Hoje você tem um custo do trabalho para as empresas, em termos de encargos que são pagos, extremamente elevados.
Então, a questão do custo do emprego no Brasil coloca essa ideia de que, olha, talvez muitas vezes vale você ficar na informalidade, porque tem um custo tão grande para você estar lá dentro que não cabe a pessoa que está no emprego informal tentar voltar para o emprego formal. Então, acho que o caminho para essa discussão vai por outro lado. A questão da jornada é outra discussão, que nesse caso vai ter só implicação de custo e, eventualmente, também pode fazer que você tenha aí um contingente que acabe ficando na informalidade por conta dessa mudança, que eu acho que no final vai acabar sendo pouco por conta da mudança da jornada.